Bom dia, gente. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade, certo? À aula passada, que foi sobre técnicas e ferramentas no design. Então, a gente vai complementar com mais algumas, né, que ficaram faltando na aula passada. E a gente vai ver um pouquinho sobre estrutura analítica de projeto, que vai ser uma forma, né, visual e analítica que vocês podem colocar as informações sobre o projeto e deixar de uma forma bem clara quais são os passos que vocês vão percorrer para sair da problematização e chegar até a solução, né? Então, a EAP é uma forma de você processar esses dados sobre métodos, técnicas e ferramentas de uma forma gráfica, né, visualmente atrativa e clara, e assim vocês consigam utilizar essa ferramenta, né, em favor do projeto de vocês, tá? Então, inicialmente, vamos ver algumas ferramentas que ficaram faltando e depois a gente vai ver a parte da EAP, né? Vou mostrar alguns slides e depois a gente vai lá para aquele Jamboard. Eu coloquei o link aqui no começo da conversa. Eu vou repetir aqui, não sei se todo mundo conseguiu visualizar. Que a gente vai para lá e aí eu vou mostrar para vocês na prática como é que poderia construir a EAP de vocês. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui na aula das ferramentas. Vocês estão visualizando aqui esse análise do ciclo de vida do produto? Tem um oi aí. Sim, deixa eu voltar aqui. Ok. Certo. Então, vocês lembram que a gente, na aula passada, a gente viu um tipo de análise de ciclo de vida do produto que foi voltado para aquela parte da sustentabilidade, né? Que foi a que o Baxter colocou no livro dele, que falava sobre, deu até aquele exemplo dos jarros, né? Que ele analisou o ciclo de vida do processo de fabricação dos jarros e ele viu que mudando a forma e mudando a estrutura, ele conseguiria diminuir custos em determinadas etapas, né, do ciclo de vida do produto, que vai desde a extração da matéria-prima até a reciclagem ou a ressignificação daquele objeto, né, de alguma forma. E aí, lembra o que eu falei, que tem vários autores, né, que colocam nomes diferentes para coisas iguais, também tem aqueles que colocam nomes iguais para coisas diferentes. E esse é um desses exemplos, né? Então, a análise do ciclo de vida do produto pode ser voltada para a questão de sustentabilidade, de preocupação com o meio ambiente, de adoção de práticas mais assertivas, né, no quesito de manter esse bom convívio entre os seres humanos e natureza, e tem um outro tipo de análise do ciclo de vida do produto que se faz com relação à inserção, né, desse produto no mercado. Também se chama análise do ciclo de vida do produto, né, proposto por vários autores, então, é o mesmo nome para abordagens diferentes. Não que seja completamente diferente, porque ele vai seguir esse fluxo, né, de vida do produto, mas são abordagens distintas. Uma vai ter o foco na questão de sustentabilidade e questões ambientais, e o outro vai ter como foco a questão mercadológica, certo? Então, aqui, nesse slide, né, a gente pode ver um gráfico, né, que mostra aí como seria o ciclo de vida do produto, só que no mercado, né? Então, essa ferramenta, ela vai analisar, né, o ciclo de vida dos produtos e vai servir para que a gente consiga visualizar em que fase o produto vai estar no mercado. Se ele está na introdução, se ele está em crescimento, se ele está na maturidade ou se ele já entrou em declínio, certo? Em relação ao mercado, existe, né, esse ciclo de vida também, como a gente pode ver aí nesse gráfico. E ele vai ter o início da sua vida, ou seja, sua infância, né, aí na introdução, que é quando o produto ele está sendo lançado no mercado
e ele ainda vende pouco, porque as pessoas ainda não conhecem ele, então os lucros ainda são baixos, né? Se você perceber aí no gráfico, né? A gente tem no eixo Y as vendas e no eixo X o tempo, né? Então, no início, aí na infância, os lucros ainda são baixos. E aí, com o passar do tempo, né? As pessoas vão conhecendo, vai se gerando uma confiança aí no produto, né? Então, ele entra aí na explosão ou crescimento, né? Onde tem um aumento nessas vendas e, consequentemente, um aumento nos lucros. Aí, quando ele passa dessa fase, o produto entra em maturidade ou estagnação, que é uma fase, né, de estabilidade, ou seja, não tem crescimento. E, por último, né, ele vai começar a entrar na fase de declínio, que é determinado por um período de diminuição nas vendas, que essa diminuição nas vendas ela pode ser causada por diversos fatores, né? Que pode ser a obsolescência do produto no mercado, o aumento da concorrência, porque as pessoas passaram a conhecer aquele produto e começaram a imitar e começaram até a fazer melhores, e enfim, né? Entrou em concorrência, então ele começou a vender menos. Inovações de concorrentes, novas tecnologias, mudança de hábito dos usuários, né, entre vários outros fatores. E aí, nesse sentido, o que é que a gente pode se ligar aí nesse processo? Que quando a gente percebe que o produto ele está na maturidade, a gente já tem que, vamos pensar como é que vai ser esse processo para ele não entrar em declínio, né? Então, eu tenho que pensar como é que vai ser a sua reposição ou o seu redesign, né? E aí, eu tenho que avaliar essa trajetória, né? Para que eu consiga não entrar no declínio e superar ainda meus concorrentes com redesign, novas tecnologias, enfim. E quando a gente faz essa análise, né, ela serve para que a gente não também, né, não invente a roda e a gente não, de repente, invista num produto, num projeto que já possa estar próximo à obsolescência, né? E nesse sentido a gente vai tomar atitudes para que o produto ele sempre esteja em alta no mercado, certo? Aí a gente tem uma outra tabelinha, tabelinha, outro gráfico, eu leio o nome tabela aqui. Tem um outro gráfico, né, que mostra essa curva, né, do ciclo de vida do produto no mercado. Né? Então, o conhecimento do ciclo de vida desse produto, ele vai ajudar no nível estratégico, ou seja, quando a gente está planejando esse produto, ou no nível operacional, que é quando esse produto já está no mercado e a gente precisa manter ele ali num determinado padrão. Um produto, quando ele está na maturidade, ele pode sim ser substituído por outro, né? A empresa optar por fazer um outro produto. Lembram daquela ferramenta dos 5 porquês, que tem um exemplo lá que a empresa estava pensando ou em fazer um redesign ou em fazer um novo produto e ela aplicou aquela ferramenta com aquelas perguntas para saber o que era melhor para aquela empresa. Aquela ferramenta ela pode ser utilizada em conjunto com a análise do ciclo de vida do produto para que você decida se você vai fazer um novo produto ou se você vai fazer um redesign, né, para que você tenha aumento das funções, inovação tecnológica, novas formas construtivas, e assim você consiga se manter no mercado, né? Quando a gente analisa esse ciclo de vida, né, e a gente observa aí um produto na introdução, ou seja, na infância, né, a gente percebe que esse estágio é o estágio onde o produto está sendo lançado, ou ainda ele pode estar sendo testado. Vocês são dessa era de redes sociais, né? Vocês devem ter percebido já isso já várias vezes. Os blogueiros, blogueiras, os influenciadores digitais, geralmente eles têm os recebidos, né? Eles recebem muitos produtos e ficam lá mostrando como é aquele produto. Olha esse produto maravilhoso, eu uso. Então, você deve usar, tipo aquela coisa, né? Fico convencendo você a usar e você, às vezes, é influenciado por aquela pessoa que você gosta, que você assiste, né? E aí você acaba adquirindo aquele produto.
Então, nessa fase de introdução dos produtos, né, onde as empresas mais hoje em dia investem nesses influenciadores, porque é nessa fase que o produto ele vai ser disseminado e as pessoas vão começar a conhecer o produto para adquirir essa confiança e essa fidelidade ao produto, né? E aí, em seguida, com esse engajamento, né, que é promovido nessa fase inicial, começa o crescimento, né? O crescimento do produto no mercado. E nessa fase, é importante que o designer sempre pense em como esse produto vai ser diferenciado no mercado e como ele vai conseguir satisfazer o maior número de clientes, de usuários, né? Tem um autor, né? Na realidade são vários autores que eles são da mais da parte de engenharia de produção. O nome dele é Rosenfeld. Acho que eu já falei um pouquinho dele, né? Ele ele fala bastante sobre essa questão da análise do ciclo de vida do produto e da importância, né, de se fazer essa análise. E aí ele sempre coloca, né, que o perfil do cliente nesse estágio, quando o produto está em crescimento, é, de, é das pessoas, né, que inicialmente foram influenciadas, mas que agora elas viram que o produto, né, é bom, que é bem sucedido, e aí ele passa a adotar mesmo, e mais pessoas são influenciadas por isso, né? Então, nesse estágio, é importantíssimo que o designer ele agregue também funções e apelo emocional, né, da interação do produto com o usuário, com o sistema, enfim. Então, são inúmeras coisas que tem que ser pensadas, né? A próxima fase, que é a de maturidade, né, quando, assim, todo mundo já tem, todo mundo já está usando, aí as vendas começam a diminuir, porque as pessoas já começaram, as outras empresas, né, já começaram a ver, já começaram a imitar, já começaram a vender também, então a concorrência aumentou e, consequentemente, né, as vendas diminuíram. E nessa fase, os clientes, eles compram muito pela imitação, né? Tem produto de marca tal, mas tem da marca tal, que tem outra coisa melhor, e aí de repente eu posso ir lá comprar, porque fulano tem, mas eu achei essa aqui mais vantajosa para mim. Por quê? Porque já existe uma concorrência naquele estágio, e ele também quer seguir o que está no auge, né, naquele momento. E aí, nessa fase, né, o designer ele deve fazer pesquisas com relação à geração de produtos e serviços, além dessas novas tecnologias e necessidades que vão surgindo nos clientes e usuários, né, nessa fase do projeto, nessa fase de inserção do projeto no mercado, na realidade. Aí, em seguida, né, com essa concorrência todinha, com essa imitação e tudo mais, o produto vai entrar em declínio, que é a etapa que representa o fim da vida do produto, né? Ou um baixo consumo dele por parte do público. Esse grupo que ainda permanece, né, são aqueles usuários e clientes que se tornaram fiéis àquele produto e que não foram atraídos pela concorrência, né? Ou seja, não foram atraídos por novas marcas ou novas tecnologias que foram inseridas. E aí, nessa fase, é que o designer tem que ficar, ó, entre maturidade e declínio ali, ele tem que ficar ligado. Opa, não vamos entrar em declínio, vamos fazer algo para resolver isso aqui, certo? Essa técnica, gente, ela é muito importante quando a gente está desenvolvendo novos produtos ou quando a gente está desenvolvendo um projeto conceitual, certo? Essa técnica, além daquela outra ferramenta que eu falei para vocês, né, do 5 porquês, ela pode ser um complemento da análise diacrônica. Lembram da análise diacrônica, que é proposta pelo Bonsi, quando você vai ver uma linha do tempo com marcos relacionados àquele produto, né? Porque com essa análise do ciclo de vida, se ela for feita no âmbito estratégico do projeto, né, você vai conseguir ver o futuro do produto. Não ver, mas prospectar o futuro do produto, né? E prospectar também as necessidades do público, né? E aí, para fazer isso também, em conjunto, você pode usar aquelas ferramentas que a gente já viu, de persona, de cenário, né? Porque são dados que vêm do mundo real e que vão complementar essas informações para que você consiga manter o seu produto sempre em alta com relação aos seus concorrentes.
Então, essa ferramenta é uma ferramenta super importante para que você consiga visualizar, né, essa evolução do produto e também prospectar esses novos campos e necessidades dos usuários para que você não entre em declínio, certo? Para desenvolver essa ferramenta, você pode começar, né, a fazer uma tabela, onde você vai ter esses marcos, né, de introdução, crescimento, maturidade e declínio, ou mesmo, como está aí nesse gráfico, né, tem uma etapa anterior, que é o desenvolvimento, antes do produto entrar no mercado, e aí você vai analisar alguns termos, né, como tecnologia, concorrência, mudança de hábitos dos consumidores, entre outros. Então, resumindo, é uma ferramenta que você vai fazer ou a nível estratégico, quando você está planejando, ou a nível operacional, quando você já está executando, né? Para que você analise o produto, analise o contexto desse produto que está inserido, para que você consiga sempre manter o seu produto lá no topo do mercado. Beleza? Tranquila essa aqui para vocês? Responda só sim ou não. Sim, talvez não, mas sim. Tá, eu vou continuar aqui com a outra que ficou faltando, a outra ferramenta. Essa aqui a gente já viu, né? Que foi o painel semântico, as personas, cenário, mapa de empatia, análise da tarefa, análise funcional, tudo isso a gente já viu na aula passada. Diagrama de Chikawa, mapa mental, a gente parou aqui, na matriz de decisão, ou matriz de Pug. Eu adoro essa matriz, até pelo nome dela, que é Pug, a raça do meu cachorro. Vamos lá. Então, a matriz de Pug, ela pode ser chamada também como matriz de decisão, né, por outros autores. Ela geralmente é aplicada, né, no final da geração de alternativas, porque ela serve para ajudar vocês a escolher, né, qual vai ser a alternativa mais adequada para o projeto de vocês, certo? É um método que foi baseado no trabalho do Stuart Pugh, que ele era de universidade na Escócia, né? E essa ferramenta também pode ser conhecida como Pugh Concept Selection. Ele trabalhava em outra área, completamente diferente do design, né? Acho que era a parte mais de engenharia. E ele desenvolveu essa ferramenta, né? Que é conhecida também como processo de convergência controlada, que é um conjunto de conceitos gerados que eles vão convergindo até que você chegue ao único conceito ou alternativa que vai ser a mais adequada ao seu projeto, certo? Essa ferramenta é interessante de ser utilizada porque ela vai embasar a sua decisão. Você, no projeto, você desenvolve algumas alternativas de projeto, não é verdade? E aí, o que é que pode acontecer? Você olhar aquelas alternativas e você dizer, não, eu gostei mais dessa aqui. Mas sim, o seu gostar, será que é uma justificativa plausível, de repente, para você vender o seu produto? Né? Então, com essa matriz, você consegue ter uma base, né, para que você justifique por que você escolheu aquela solução para o seu projeto, né? Ela busca, né, facilitar essa escolha da melhor alternativa e ela faz um comparativo entre o que foi gerado e os seus requisitos de projeto, certo? Ele serve para medir a capacidade de cada solução em atender os requisitos que foram previamente estabelecidos por você no seu projeto. Lembra que a gente chega num estágio de requisitos e parâmetros, quando a gente visualiza assim, a estrutura analítica de projeto, né, tem uma parte lá que é crucial, que é decisão de requisitos e parâmetros, né? Pronto. Você vai conseguir, com essa matriz, fazer uma comparação com aqueles requisitos que você estabeleceu para que você decida pela melhor, tá? É um método de avaliação, né? E, como eu falei, e para montar essa matriz, você tem que ter em mente quais são os seus critérios, né? Os requisitos do projeto.
E aí você vai criar uma tabela, tá? Eu vou mostrar aqui no próximo slide, que vai ter linhas e colunas que vão auxiliar você a escolher, certo? Então, a tabela que é criada é mais ou menos isso aqui, certo? E como é que você faz? Você vai colocar nessa primeira coluna aqui, deixa eu ver se eu tenho um marcador, um apontador. Vocês estão vendo o apontadorzinho aí, né? Então, nessa primeira coluna aqui, ó, vocês vão colocar quais são os principais requisitos do seu projeto, tá? Que aqui eu coloquei como critério de seleção, beleza? Bom, aí, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Então, os meus requisitos de projeto são atendimento a alguns requisitos de mercado X, Y, Z, o layout X do meu projeto e questões ligadas à ergonomia. Faz de conta que esses são os meus critérios de seleção. Aí, o que é que eu posso fazer? Né? Eu posso atribuir um peso a cada um desses critérios. Ou seja, eu vou escolher qual é o mais importante e eu posso dar pontuações maiores para aquele critério. Eu até coloquei aqui em vermelho que para simplificar o processo, até quando você está começando a usar essa ferramenta, você pode atribuir pesos que vão de menos um a mais um, né? Passando pelo zero. Então, para simplificar o processo, né, você, quando compara com a referência que eu vou explicar, você pode atribuir peso, né, de mais um, quando é melhor que, de zero, quando é igual, e menos um, quando é pior que, tá? Aí, como é que eu faço isso? Bom, eu tenho aqui meu critério de seleção e eu tenho aqui o peso que eu vou atribuir a esse critério, certo? Então, para o mercado, o meu peso máximo vai ser 1, certo? Mas vamos dizer que eu quisesse atribuir um peso maior ao mercado. Por quê? Porque isso vai impactar mais no meu projeto do que os demais critérios. Aí eu posso atribuir mais pontos, tá? Mas, inicialmente, vamos pensar nessas três pontuações, né? Que é mais um, zero e menos um, para não complicar a cabeça de vocês aí nesse momento que vocês estão aprendendo, certo? Pronto. Iniciei aqui com meus critérios de seleção, atribuí o peso de fator. Aí eu vou pegar no mercado qual é o melhor produto que eu acho, assim, que concorrendo com o meu, ele ia ser um concorrente, assim, de peso. Então, eu vou chamar ele de meu produto de referência, porque ele vai ser o melhor produto similar ao meu que eu vou encontrar no mercado. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um carro, tá? Estou desenvolvendo um carro e aí existem inúmeros carros, né, no mercado. Só que eu vou pesquisar, pode ser na análise sincrônica, pode ser na análise diacrônica, enfim. O melhor carro que eu achar, ele vai ser minha referência. Por quê? Porque meu intuito é superar ele. Lembra daquela análise que a gente fez, análise paramétrica, que a gente viu a aula passada, que você tem o estabelecimento de parâmetros, você tem as metas de projeto, que sua meta é sempre ser melhor que a concorrência, pronto, aqui também. Sua meta é ser melhor do que a referência. E aí, você vai, com sua equipe de projeto, vai avaliar a sua referência, que é esse seu concorrente, com base nesses critérios aqui, de seleção. Com esses pesos aqui. Então, a minha referência, né, com relação ao mercado, até ficou o coisinho aqui. Bom, com relação ao layout, eu acho que ela é muito boa. Então, eu vou dar mais uma a ela. Isso sou eu com minha equipe avaliando, certo? Com relação à ergonomia, eu tenho aqui que ela nem é boa, nem é ruim. Então, eu vou dar zero para ela, certo? Se ela fosse muito ruim, eu dava menos um, tá? E aqui são minhas alternativas que eu gerei. Aí, o que é que eu vou fazer? Aí, eu vou comparar a minha alternativa com o melhor que eu tenho no mercado, com base nesses valores aqui. Aí, eu vou ver, na minha alternativa, o layout da minha é melhor, é igual ou é pior que a referência? Ah, não, é pior. Ixi, errei aqui. Fiz um layout pior.
Aí eu vou dar -1. Aí, com relação à ergonomia, não. O meu tá bem melhor do que a concorrência. Então, eu vou dar +1 aqui é o meu. E aí, eu vou fazendo isso com todas as alternativas que eu gerei, tá? Pode ser aqui o número de colunas aqui de alternativas, vocês podem colocar aí 3, 4, 5 alternativas, tá? Isso aí vai de acordo com o que vocês geraram, certo? E aí, quando terminar, vocês vão somar aqui no total de cada um e vocês vão ver quem foi que teve a maior pontuação, certo? É uma continha de somar. Aí, quem teve a maior pontuação é quem vai ser a alternativa vencedora. Por quê? Porque ela está melhor do que, ou melhor, ou igual à referência, e está atendendo a seus critérios de seleção, certo? Aí, por exemplo, vamos dizer que quem ganhou aqui foi a alternativa 2, né? Aqui eu tive a pontuação 1 e aqui minha referência 2. Aí o que é que a minha alternativa 2 está pior do que a referência? Bom, tá aqui com relação ao mercado. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma outra rodada de geração de alternativa, usando como critério isso aqui que eu visualizei nessa ferramenta. E aí, por exemplo, eu já vou melhorar essa minha alternativa com relação ao layout, porque eu vi que com relação à referência não estava legal. Entendeu? E assim, você vai fazendo essa combinação e essas somas e, possivelmente, outras rodadas para que você consiga chegar a uma alternativa que vai ser melhor do que o mercado, do que já está no mercado, e que vai atender aos critérios que você estabeleceu como critérios de projeto, certo? Essa matriz é muito utilizada na área de engenharia. No campo do design não é tão utilizado, não, mas é mais utilizada na parte de produto, de design de produto, certo? E é uma ferramenta que vai tornar a sua decisão consistente e justificável, certo? Essa deu para vocês entenderem como é que funciona, mais ou menos. Eu sei que vocês só vão entender na prática, mas deu para ter uma ideia geral de como é que ela funciona? Deu sim, deu sim. Certo. Geralmente a gente usa ela no final, quando a gente desenvolve as alternativas e a gente quer escolher uma alternativa para detalhar, certo? Vamos em frente. Cadê? Aqui foi o que eu já expliquei, né? Que é a matriz de Pug, que é com relação ao referencial, né? Que pode ser um produto, melhor produto concorrente do seu, que você está propondo. Que o número positivo indica que a alternativa avaliada é melhor do que o referencial, né? E com isso, o melhor resultado vai ser a melhor alternativa. Certo? Bom, em seguida, a gente tem essa outra ferramentazinha, que é uma ferramentazinha que eu gosto demais, que ela é utilizada na fase de criatividade, ou seja, quando você está criando as suas alternativas de projeto, e ela pode também ser utilizada após a matriz de Pug, porque ela pode ser utilizada naquela rodada que você faz quando você quer melhorar aquilo que você viu que o seu produto não estava atendendo. Então, ela pode ser utilizada nessas situações. E ela é muito fácil de ser utilizada, porque ela funciona como um checklist, né, uma sigla. Ela é chamada de Mescry, eu geralmente chamo de Mescry mesmo, mas outros autores chamam de Scamper, tá? É basicamente a mesma coisa, minha gente. Dois nomes diferentes, com uma coisa praticamente igual. É tanto que eu coloquei até aí juntinho para vocês verem essa diferença. Então, Mescry é a sigla para uma checklist, né, que é de modifique, elimine, substitua, combine, rearranje, adapte e inverta. E Scamper é a sigla para substituir, combinar, adaptar, modificar, pôr, eliminar, rearranjar. Tá vendo? Mesma coisa. Como é que funciona, né? Vai funcionar como uma lista de verificação para que você consiga estimular essa criação, né, e a modificação desses requisitos no seu produto, tá? E aí, é interessante que você use ela de uma forma ou geral no produto, ou, se for um produto muito complexo, que você divida em partes para fazer o mesclay em cada uma das partes, tá certo? Por exemplo, ela pode ser utilizada também em várias ações que você quer propor também para o seu
produto, várias intervenções. Por exemplo, você quer diminuir custo, você quer diminuir a quantidade de peças, você quer inovar na forma, enfim. Você pode ver, a partir dessa lista de verificação, o que é que você quer fazer, o que você precisa fazer no seu produto, para que ele fique cada vez melhor, tá? Tem aqui um exemplo, que esse exemplo eu tirei do livro do Baxter, certo? Que é a aplicação do Mescrai para modificar uma trava de porta, certo? Então, aí vocês conseguem ver, né? Eita, deixa eu voltar aqui. A trava, por exemplo, ele rearranjou, aí ele... Eita, não, aperta aqui, muda. Ele adapta o puxador aqui para ser com um dedo, levantar ou empurrar. Aí aqui, ó, ele eliminou uma das placas, deixou só a travazinha fechando, ou seja, ele economizou material. Aqui ele modificou o mecanismo de tração. Então, o que é que ele faz? Ele tem o produto, que é o projeto básico, que é esse aqui, tá vendo, esse do meio, e ele vai aplicando essa lista de verificação e ele vai mudando partes de acordo com o que está dizendo no checklist. Tá aqui, ó, por exemplo, substituir. Ele substituiu a placa de fundo, que era uma única aqui, ó, por duas. E aqui, por exemplo, ele economizou material, né? Aqui ele adaptou. Aqui ele combinou um pino, entendeu? Aí você vai utilizando essas palavrinhas para você fazer, elas servem para estimular justamente essas modificações. Então, quando você não tem mais criatividade para fazer nada, aí você fala, não, vamos aplicar ali um Mescrai, né? Que aí a criatividade aflora. E aí eu consigo fazer várias modificações, tornando o meu produto melhor, certo? É bem simples de ser feita. É uma checklist mesmo. Você vai pegar essas palavrinhas aqui, ó, essas ações, e você vai aplicando no produto que você já tem, certo? Essa é bem facinha. Vocês entenderam como é que funciona? Mescrai? Falem aí. Pode ser no chat, olha, né? Beleza. Bom, e aí, né, a gente viu uma série de ferramentas, né? Professora, Que... só uma pergunta. O Mescrai é aplicado na criatividade, é? Sim, criatividade. E Certo. também ele pode ser aplicado após a matriz de Pug, quando você identifica partes do seu projeto que podem ser melhoradas, e aí você aplica essa checklist para fazer essas modificações. Entendeu? Você pode Certo. aplicar ela nesses dois momentos ou em outros, caso você sinta necessidade. Mas é super simples. É uma técnica que também vem da engenharia, que serve como uma checklist para você estimular que você aplique ações e faça modificações no seu objeto, no seu produto, seja lá onde for. Certo? Beleza? Pronto. Aí foi que a gente viu, né? A gente viu que essa aplicação desses conhecimentos, né, pode tornar o processo mais dinâmico, né, e a gente consegue aproveitar melhor esse nosso desenvolvimento de projeto. Esses métodos, técnicas e ferramentas, né, como vocês perceberam, eles são oriundos de diversas áreas e eles permitem a interação do design com várias outras áreas de conhecimento. E você conhecer, né? Como eu estava dizendo para vocês na aula passada. Eu não quero que ninguém decore, num primeiro momento, o nome de todas as ferramentas, como é que faz, não. Eu quero que vocês saibam que existe. Eu sei que existe e eu sei onde procurar. E eu vou, à medida do tempo, vou me habituando a trabalhar dessa forma e vou vendo onde é que eu posso aplicar essas ferramentas para potencializar o melhor de mim. Entendeu? Então, isso vai permitir que você faça você percorra, na realidade, esse processo projetual de uma forma mais leve, mais dinâmica e mais criativa, certo? O intuito das ferramentas, métodos e técnicas não é lhe prender, né? Não é fazer com que você fique preso a elas, não. Elas servem como um auxílio para você
conseguir explorar o melhor dos mundos, que você consiga extrair de cada etapa o melhor em termos de análise de dados e em termos de resultados, certo? E aí a gente consegue perceber também com isso, com essa multidisciplinaridade, né, de você utilizar métodos, técnicas e ferramentas oriundas de várias áreas, como o campo do design ele é amplo, multidisciplinar e totalmente sem fronteiras. Então, tenham sempre isso em mente, tá? Que vocês podem explorar não só essas, mas várias outras ferramentas, porque existem várias outras. Olha, só o livro do Baxter, acho que são 32 ou é 33. Eu vou até olhar já quantas ferramentas são, mas são muitas ferramentas. O livro da Pasmino é só ferramenta. O Rosenfeld e o Boncip, enfim, vários autores, eles têm essa proposta desses estímulos, né? Como se você fosse passando ali pelo processo de projeto, você fosse tomando um choquezinho, para que você conseguir gerar essas modificações de forma positiva, certo? No final, eu coloquei algumas das referências que eu utilizei, tá? Vocês podem explorar essas referências, certo? Da melhor forma possível. Como eu falei, o intuito não é que você fique preso a isso e só consiga trabalhar com ferramenta, não. Elas servem para